E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é uma casa de apostas totalmente excelente, que tem aí o patrão Ronaldo como garoto propaganda, te convidando a fazer uma fezinha, ganhar um dinheiro a partir dos seus conhecimentos sobre futebol. A Betfair está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200, o que você investir nesse primeiro depósito a casa dobra para você. Então clica no link da descrição do vídeo, faz o seu cadastro na Betfair, que é super simples e rápido. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, é para se divertir. O zagueiro Bruno Valdez, que esteve muito perto de ser jogador do Cruzeiro, não virá mais. O jogador e seu empresário já tinham dado a palavra para o nosso clube, mas ele recebeu uma proposta mais vantajosa do Boca Juniors e deve assinar com os chineses. E vários setoristas confirmaram essa história, né? O Deus Medíbrio, o Samuel Venâncio, o pessoal do Globo Esporte também. O Valdez já tinha tudo acertado com o Cruzeiro, inclusive passagem comprada, iria desembarcar no Brasil nessa manhã de segunda-feira, mas apareceu essa proposta do Boca Juniors que é melhor para o atleta e ele resolveu ir para a Argentina. E pelas informações, a proposta ela é melhor do ponto de vista financeiro, o salário que ele vai receber lá é mais alto e também tem a questão do tempo de contrato. Com o Cruzeiro ele assinaria por 2 anos, no Boca ele ficará 3 temporadas. O que faz muita diferença para um atleta que já está caminhando aí para a reta final de carreira, né? Esse possivelmente seja o último grande contrato aí da carreira do Bruno Valdez. Mas desde a notícia, né, que foi na noite de domingo, desse chapéu que o Cruzeiro tomou do Boca Juniors, eu vi diferentes reações aí na torcida do Cruzeiro. Vi uma galera dizendo, não, tinha que ter feito um esforço para ficar com o jogador, tinha que ter aumentado a proposta, coisa que eu discordo totalmente. Vi uma galera também criticando o atleta, né, a partir do momento que o jogador e o empresário dão um sinal verde, ok, negócio fechado, os caras voltarem atrás, pega mal, né? Realmente é a questão de que a palavra foi dada e não foi cumprida. Mas assim, gente, na boa, no futebol não tem muito esse trem de palavra não, tá? O que vale é o que tá assinado. Eu tô de um lado que eu chamaria de um pouco mais cínico da história, que eu acho que não tem ninguém errado aí nesse rolo todo, tá? O Cruzeiro fez a proposta que tinha que fazer, o Valdez aceitou a proposta, mas aí apareceu um negócio melhor. Como ele não tinha nada assinado com o Cruzeiro, então ele não tinha compromisso firmado efetivamente. Então, irmão, se aparece uma proposta melhor pro Boca, o Bruno Valdez tem que pensar no Cruzeiro ou nele? Ele tá pensando nele, segue a vida. Mas eu vi uma galera também pontuando que o Cruzeiro estaria errado na história porque, por exemplo, o diretor de futebol do Cruzeiro não viajou até o Paraguai ou até o México, onde o jogador residia, né, para acertar os detalhes da negociação e assinar o contrato com ele. Olha, gente, eu até entendo que em vários casos uma negociação tete a tete, né, você viajar e encontrar o atleta, possa fazer a diferença sim na hora de negociar. Mas no caso do Bruno Valdez especificamente, eu acho que seria uma irresponsabilidade muito grande o Cruzeiro ir até o país onde ele estava, assinar contrato com ele, sem passar esse atleta por uma bateria de exames, para identificar realmente qual é a condição física dele. Lembre que eu já falei sobre isso aqui no canal. Ele teve uma lesão gravíssima em 2020, que é aquele Jansen holandês, jogando lá pelo Monterrey, caiu em cima da perna dele e rompeu o ligamento. Esse ano, 2022, ele não joga desde agosto, salvo engano, quando teve uma lesão muscular. Aparentemente ele está recuperado, mas acho que esse procedimento adotado pelo Cruzeiro, do atleta vir a Belo Horizonte, né, para fazer os exames médicos e só depois assinar o contrato, me parece ser a coisa mais correta, tá? Se o Cruzeiro contrata um jogador que chega aqui bichado, como teve, por exemplo, só para lembrar um caso, né, bichado é uma péssima expressão, mas enfim, o David, atacante, né, que veio lá do Vitória. Vocês lembram que o Cruzeiro contratou ele lesionado? Ele demorou vários meses até jogar. Quando entrou em campo, ficou mais vários meses depois lesionado. Eu sou totalmente contra esse negócio de trazer jogador machucado. A menos que sejam casos específicos, né, que o atleta realmente assina um contrato de produtividade. Como foi o Rafa Silva, como foi agora o William para essa temporada. Jogadores que têm problemas físicos notórios e você faz uma avaliação, identifica, acho que dá para recuperar. Aí sim você assina um contrato com o jogador. Vocês lembram que o William veio para Belo Horizonte, fez uma série de exames e só depois o Cruzeiro propôs contrato para ele? É isso, gente, não dá para sair contratando jogadoras escuras. E eu acho que no final das contas o negócio é muito mais simples do que a galera quer fazer parecer, sabe? Assim, tem muita teoria da conspiração
inspiração, sendo que no final das contas é só dinheiro mesmo, é só uma escolha profissional. O Bruno Valdez tinha uma proposta do Cruzeiro que era boa, que era interessante, aí apareceu uma coisa melhor do Boca e ele preferiu ir pra lá. Beleza, irmão. E aqui eu nem vou entrar na questão esportiva, né? O Boca Juniors vai disputar a Libertadores nessa temporada, como joga praticamente todo ano, é um dos favoritos ao título nacional. O Cruzeiro não é um dos favoritos ao título brasileiro e a gente tem que entender esse momento, tá? Só que eu acho importante a gente entender essa palavra, momento. No momento, o Cruzeiro não tem condição de competir, de fazer grandes investimentos no mercado. Isso não significa que vai ser para sempre assim. Se a gente pega, por exemplo, o Flamengo, que hoje é o bicho papão aí, que contrata todo mundo, que paga milhões em diversos jogadores. O Flamengo ficou alguns anos, né, discreto no mercado, cheio de jogador ruim, fazendo o que dava até organizar a questão financeira. E depois começou a investir mais. O Cruzeiro em nenhum momento vai ter a capacidade de fazer os investimentos poupudos que faz um Flamengo, porque os caras têm uma capacidade de arrecadação muito maior. O Flamengo faz R$1 bilhão, que o Cruzeiro nunca chegou a 400 milhões. Então a gente tem que entender a nossa realidade, o nosso limite, e que essa é uma primeira temporada depois de 3 anos numa Série B. Então nesse primeiro ano é natural que o Cruzeiro precise, né, ser mais pianinho, pé no chão, vá se organizando. Acho que o Cruzeiro fez uma boa janela de transferências até aqui, trouxe bons jogadores dentro das limitações que a gente tem, e a gestão do Cruzeiro não está enganando ninguém. Quantas vezes eles já falaram, seja o Ronaldo, seja o Gabriel Lima, seja o Pedro Martins, seja qualquer um, que a ideia é sustentabilidade, é organizar o clube para que ele possa gerar receitas e se manter a partir disso. Eu acho que esse é o melhor modelo possível, pensando no futuro do clube, numa questão de médio e longo prazo. Esse negócio de quero ter um sugar daddy, investindo um monte de dinheiro, socando dinheiro no clube e foda-se para as dívidas. Isso aí nunca dá certo. E acho que as reações ao insucesso aí dessa negociação do Bruno Valdez, elas normalmente têm sido muito extremistas, né? Tem gente que, isso aí era uma porcaria, esse cara não joga nada. Outros, meu Deus, perdemos o Bruno Valdez. É o Bruno Valdez, gente, tá? Não é o Gamarra. Se você não sabe quem é Gamarra, eu tive essa discussão com alguém no Twitter ontem. O cara, irmão, eu nem sei quem é Gamarra. Foi um grande zagueiro paraguaio, tá? Assim, excepcional, jogou em Corinthians e tudo mais. O Bruno Valdez não é um cara desse nível, mas é um bom jogador. Acredito que iria sim ajudar o Cruzeiro, até porque tem bastante experiência internacional também. Mas se não dá pra vir, irmão, vai fazer o quê? Paciência, tchau, segue a vida. E a gente tem outras opções aí. O plantel do Cruzeiro já está com 5 zagueiros, sem contar aqueles jovens, né? O Everton, o Juan Santos, os caras que estão jogando a copinha. Só acho importante também a gente entender que isso aí não foi uma negociação tipo Jason Guzmán, tipo Anelka, né? Que o clube faz um anúncio oficial e o jogador não vem. Isso não aconteceu em momento algum, tá? O Cruzeiro não falou nada sobre Bruno Valdez em nenhum momento. Tudo que a gente sabe dessa negociação é a partir do que foi apurado por jornalistas e a partir da palavra do jogador e dos representantes dele, tá? O Cruzeiro fez o serviço dele, tentou contratar o jogador, não deu certo, abraço e fé e vamos pra frente. A respeito do atacante Gilberto, nenhuma novidade concreta, mas ele ficou fora de um amistoso do seu clube, o Al-Wasli, contra o Diba lá dos Emirados Árabes, e segundo o Globo Esporte, o Gilberto está negociando a rescisão antecipada do contrato que vai até junho. Até pelo episódio Valdez, eu acho que a gente só pode falar do Gilberto como jogador do Cruzeiro depois que ele estiver em Belo Horizonte, contrato assinado, nome no bid, treinando na Toca da Raposa. De preferência depois que fizer um jogo, tá? Antes disso, Gilberto é uma negociação corrente que pode dar certo ou não. E o Cruzeiro está dependendo totalmente aí, nesse caso, digamos, da boa vontade do Al-Wasli, se eles vão abrir mão do atleta agora ou não. Aparentemente, entre Cruzeiro e Gilberto já tá tudo acertado, né? Mas, gente, enquanto o cara não tá assinado com o clube, pode aparecer outro time e levar ele, tá? Então, o Gilberto não é jogador do Cruzeiro. Se vier a ser no futuro, aí sim a gente fala dele, mas até o momento é uma negociação que está acontecendo, não tem grandes novidades. E sobre o amistoso, né, do Al-Wasli contra o Diba, o Pedro Castro e o Edu, que
que saíram do Cruzeiro recentemente jogaram, eles levaram 5-0 no lombo e sem o Gilberto, hein? O que mostra que o Alvaz ele nem tá precisando do Gilberto assim. O Cruzeiro informou em nota que o goleiro Anderson sofreu uma fratura na primeira costela do lado direito num treinamento na semana passada. Ele já está fazendo tratamento, mas não foi passado o prazo de recuperação. Se você ficou em dúvida sobre qual é a primeira costela, eu também fiquei em dúvida, tá? E começa a contar de cima para baixo. Então é a costela mais próxima da clavícula, aqui é onde o Anderson fraturou. Então, que se recupere bem, né? Eu acho que esse tipo de lesão não tem muito o que fazer, é repouso mesmo. Então, ó, que logo esteja em condições de voltar aos treinamentos. E enquanto o Anderson está fora de combate, Rafael Cabral e Rodrigo Basílio são os nossos goleiros. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais antecipou para essa segunda-feira, 16 de janeiro, o julgamento do processo movido pelo Betim, que acusa o Ipatinga de ter falsificado a assinatura da carteira de trabalho de jogadores no módulo 2 do Mineiro do ano passado. E o Kiko, Emerson, o que a gente tem a ver com isso? Bom, esse rolo entre Betim e Ipatinga basicamente está suspendendo o Campeonato Mineiro nesse momento, tá? O STJD suspendeu o campeonato no final da última semana até que seja julgada essa questão, até que o Tribunal de Justiça de Minas resolva quem é que tem razão nessa história. Mas o mais ridículo nisso tudo é a demora do tribunal para julgar esse mérito, tá? Porque a reclamação do Betim foi feita em setembro do ano passado. Os caras deixaram para a semana do campeonato, na verdade estava marcada para quinta-feira essa audiência, ou seja, 2 dias antes da estreia do Mineiro, que eles resolveram julgar o mérito da questão, né? Aí agora, como a água bateu na bunda, né? E aí você pode impactar Cruzeiro, Atlético, América, 3 times da Série A, a Rede Globo também, que é quem paga por esse campeonato. Aí agora a Justiça resolveu se coçar e fazer o serviço dela, coisa que não fizeram até hoje, né? Com Wagner, Itair. Eu não tenho a menor ideia de quem tem razão nessa história, né? O Ipatinga conseguiu o acesso dentro de campo, mas o Betim está fazendo essa reclamação porque teve essa suposta irregularidade. Se for comprovada, e nesse caso o Ipatinga certamente perderia a vaga e o Betim a herdaria, porque foi o time que ficou em terceiro no módulo 2. Mas o que vai ser decidido, a gente aguarda aí essa reunião e tomara que nessa segunda-feira isso seja encerrado e no sábado o Cruzeiro faça sua estreia. Mas vamos falar de coisa boa, hein? O Cruzeiro entra em campo nessa segunda-feira às 7h30 da noite para enfrentar o Sport pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem ganhar segue em frente, em caso de empate teremos disputa por pênaltis e o jogo terá transmissão do Sport TV. Dessa vez o Cruzeiro vai jogar num campo mesmo, tá? Lá em Araraquara, onde o Sport inclusive ganhou do Corinthians no sábado por 2-1, né? Não vai ser beach soccer dessa vez não. Inclusive é bom o Cruzeiro ficar esperto com a jogada de bola aérea do Sport, porque os 2 gols deles contra o Corinthians foram assim. E eu tava dando uma olhada no elenco do Sport e eles são de fato bem mais experientes que os jogadores do Cruzeiro, tá? A grande maioria do time é de 2003, né? Ou seja, jogadores que estão no último ano de base. Tem jogadores que são 2002 também, caras que só estão jogando a copinha porque foi aberta aquela exceção, né, para jogadores de até 21 anos, então tem gente que já estourou a idade de base e só 2 atletas que não estão aí no último ano de sub-20, tá? O Sport é um time fisicamente melhor preparado que o Cruzeiro, mas acho que tecnicamente o nosso time é bom, a campanha do Cruzeiro na copinha até agora está sendo muito positiva, né? 5 partidas, 5 vitórias, 19 gols feitos, apenas 3 gols sofridos. A gente tem um elenco realmente mais jovem, mas acho que dá para ganhar e se a gente for caminhando, quem sabe não dá para ser campeão. Vale destacar que o zagueiro Henrique Silva, o popular Seninha, que saiu de ambulância no último jogo depois de tomar uma pancada na nuca, já está bem recuperado e o Cruzeiro anunciou que ele passaria por mais exames. E justamente por ter sido uma pancada numa região perigosa, né, acredito que o Henrique não vai ser nem relacionado para esse jogo, mas que o Seninha fique logo 100% aí. Mas assim, nós temos outros zagueiros também, tá? Tem o Rafael ali e o Pedrão, que foram titulares em praticamente toda a campanha, né? Tem o Bruno Alves, que sempre entra nos jogos também. Acho que o nosso querido Fernando Seabra vai dar um jeito, vai escalar um time legal e nós temos todas as condições de vencer. 7h30 começa então o Quebra-Canelas com transmissão do Sport TV e melhor do que a gente fazer uma boa campanha, se for o caso até ser campeão, é saber que estamos revelando muito jogador interessante, vários atletas
mostraram potencial, né? No último jogo o Japa decide com aquele belo gol de falta no final. Tem muita gente boa e acho que o Pessolano vai dar minuto para vários deles durante a temporada. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!